Fala, meu querido, fala, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo módulo. Agora a gente vai avançar no nosso trabalho. Nos módulos passados, a gente já construiu a nossa primeiro modelo de inteligência, a inteligência artificial. Nós construímos juntos um modelo de IA e a gente criou o nosso Emotion IA treinado com algoritmos de machine learning tradicional. Nesse momento, a gente vai criar agora o nosso Emotion IA. Na verdade, nós vamos treinar o nosso Emotion IA e criar esse novo Emotion IA, treinando ele com Deep Learning, com uma evolução que fez de fato a IA tremer, tá bom? Vem aqui comigo para a tela. Eu quero te mostrar aqui como é que a gente aprende na nossa pós-graduação, né? Como você já sabe. A gente aprende aqui na pós-graduação estatísticas, técnicas. Aqui na terceira disciplina você já aprende os algoritmos de Machine Learning e vai avançando. Eu fiz contigo o Emotion IA usando frameworks de Machine Learning tradicional. A gente fez o Randforest para testar a nossa IA, tá bom? Foi o Randforest que eu utilizei, se eu não me engano. Deixa eu só verificar se foi isso. Foi, eu usei o Randforest. E eu testei também o M, né? Eu testei também o algoritmo SVM dentro da nossa IA. Agora, o que é que eu vou fazer contigo? Agora a gente vai treinar com Deep Learning, com redes neurais, tá? Esse conceito de redes neurais, ele foi uma revolução mundial, porque ele permitiu que a IA aprendesse só. Vocês vão perceber isso daí. Redes neurais, a IA aprende só. Eu vou chegar nesse ponto, tu vai ver. E aqui, cara, você tem diversos tipos de redes neurais até chegar nos Transformers, que é a arquitetura que o ChatGPT, que o Claude, que esses grandes modelos de linguagem largos utilizam, tá? Beleza. Carlos, me explica o que é que está envolvido nesse treinamento, o processo é diferente, como é que é? Bom, vem aqui comigo pro Gama, que eu quero te mostrar uma coisa. Qual vai ser a estratégia para a gente treinar o nosso modelo? Primeiro, a gente tem que entender que a ideia do Deep Learning é um avanço do Machine Learning, porque o Deep Learning é o Machine Learning. Isso é importante que você saiba. Tudo bem? Vou colocar aqui em algum canto. Vou colocar aí embaixo. Então, se eu coloco uma linha bem aqui, ó, o Deep Learning, ele é Machine Learning. Não deixa de ser. Vamos colocar em português, certo? As redes neurais, que basicamente a gente usa no Deep Learning, por exemplo, né? As redes neurais que a gente utiliza no Deep Learning, por exemplo, nada mais é do que o nosso Machine Learning tradicional, sendo que ele acrescenta camadas de aprendizado, que a gente chama de camadas profundas, camadas densas. Então, no Machine Learning, o cara aprende com um algoritmo. Pá. No Deep Learning, a gente faz a rede como todo aprender. Então, quando eu pego aqui uma rede neural, essa imagem vai nos dar uma representatividade. Ó. Quando eu pego uma rede neural como essa, deixa eu abrir isso aqui em algum canto. O que acontece é que existe vários neurônios aqui, e eles vão aprender alguma coisa e vão passar para a próxima. Que vão aprender alguma coisa e vão passar para a próxima. Que vão aprender alguma coisa até sair a informação. Então, a rede neural, ela aprende só. E aí, um exemplo mais fácil que eu poderia te dar é uma imagem. Como é que uma rede neural aprende uma imagem? Eu acho legal isso daí. A rede neural, ela vai aprender uma imagem da seguinte maneira. Eu jogo uma imagem para a rede neural, aí a primeira camada, ela vai aprender o que é uma borda. Ele aprendeu o que é uma borda? Abstraia. Não interessa como ele aprende. A gente vai fazer isso aqui junto. Como ele aprende não interessa ainda. Só entende o processo. Então, a primeira camada, para aprender uma imagem, tá? Ele aprende o que é uma borda. Ah, isso é uma borda, tal, beleza. Como é que ele faz isso, Carlos? Não se preocupa com isso, mas só para te dar um pouquinho de gostinho, os pixels. Uma imagem é feita de pixel, ele transforma esse pixel em uma matriz de 1, 0, 0 e 1 e vai aprender, tá bom? Mas como ele vai fazer isso não interessa neste momento. Então, a primeira camada ele aprende que é uma borda. Aí ele aprendeu, existe uma função que diz se ele aprendeu ou não, que a gente vai falar também aqui. Mas já guarda o dado, chama-se função de ativação. Se a função de ativação está positiva, ou seja, ele aprendeu, repare que a matemática está envolvida toda hora, né? Ele aprendeu, aí ele passa para a próxima camada de neurônio. Aí a próxima camada de neurônio sabe que a camada anterior aprendeu o que é borda. Então ele, como segunda camada, vai aprender o que é cor. O que é cor em estilo cinza. Ele aprendeu essa camada, aí ele passa para a próxima camada, que vai aprender o quê? Vai aprender o que são, sei lá,
luz, o que é a ponta, se for um animal, né? O que é a ponta de uma orelha. Ele vai aprender o que são vai aprender o que é cada parte da anatomia que tem do desenho. Até que no final ele diz assim: aprendeu? Você aprendeu? Vamos testar. Eu te mandei bem aqui na ponta, lá no comecinho do telefone sem fio, uma imagem de um cachorro. E agora eu vou te mostrar um outro cachorro. E agora eu vou te mostrar essa imagem. Que imagem é essa? Se a rede neural aprendeu bem e responder, por exemplo, que a imagem que está sendo mostrada é um cachorro, e de fato for, ele avisa para todo mundo que é um cachorro, a rede neural aprendeu. Se não for, por exemplo, se a pessoa aqui no final, na hora do teste, mostra um gato, e ele fala que é um cachorro, aí ele fala: você errou. Aí ele começa o treinamento tudo de novo, camada por camada. Ele ajusta o que nós chamamos de pesos, mas também não se preocupe com isso. Agora, apenas para te dar um contexto, o peso é uma função matemática que diz o quanto que ele acertou, o quanto que ele errou daquela pergunta, daquele dado. Beleza? Então, o que eu estou te mostrando aqui é que uma rede neural, diferente do machine learning. O machine learning, o cara tentou uma vez, errou, acertou, acabou. A rede neural, ele tem várias camadas e vai aprendendo pouquinho a pouquinho do assunto que você quer que ele aprenda. No meu exemplo, eu usei uma imagem porque é mais fácil compreender o que é uma imagem, né? Então, ele vai aprendendo pouquinho a pouquinho até no final ter os dados de teste. Aí tu fala: Carlos, então a arquitetura é um pouco semelhante ao que nós estudamos no machine learning tradicional. Sim, ela é semelhante por um motivo simples. Ela é semelhante porque a rede neural, ela vem do machine learning. A rede neural é machine learning, é uma área do machine learning. Então, o que acontece é que a gente coloca na entrada da rede neural. Eu vou te mostrar como, não se preocupa com isso. Por enquanto, só vai abstraindo aqui os conceitos que eu estou te dando, tá? A gente vai colocar na entrada da rede neural os dados e os rótulos. Isso é importante. Então eu vou colocar aqui, deixa eu riscar esse negócio. Quero riscar aqui esse negócio, tá bom? Então eu vou colocar bem aqui na entrada, ruim que eu tô sem a minha caneta. Eu vou riscar aqui meio feio mesmo. Será que eu posso colocar no meu SkyDrive? Fica melhor para mim. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Acho que fica melhor. Ficou perfeito. Então o que acontece, ó? Eu vou colocar aqui, aqui escreve escreve, beleza. Eu vou colocar aqui na entrada os dados para ele, que a gente chama de entrada da rede neural. Os dados e os rótulos. Repara que esse é o passo 1 e é a mesma coisa que no framework de machine learning tradicional. E aí, esses dados, eles não podem entrar ainda na rede neural sem o quê? Sem estar vetorizado. Então, eu preciso vetorizar. Aqui já tem a primeira diferença. Não no processo básico, né? Mas a primeira diferença aqui que a gente já aprende é a forma de tokenizar isso daqui, de vetorizar isso aqui. A gente pode até usar alguma coisa que o machine learning usa, mas a gente tem tokenizadores mais avançados. Se eu volto aqui para o meu slide contigo, aqui no meu slide eu tinha comentado com você, por exemplo, que a gente usa o Bag of Words para vetorizar no machine learning tradicional, que eu posso utilizar o TF-IDF no machine learning tradicional. Aqui na rede neural, eu posso usar o TF-IDF? Pode, mas não é recomendado. Porque a forma como esse algoritmo de vetorização trabalha não é uma forma de compreender as coisas como contexto. É diferente, por exemplo, desse 3 aqui, que é o Word Embedding, que ele representa a palavra como vetores de significados. Como assim, Carlos? Se eu te falo rei, tu consegue me dizer se o rei é homem ou mulher? Rei é homem. Você consegue me dizer? Porque na sua cabeça você associa que o rei é homem, é uma palavra masculina. E você associa que rainha é o quê? É uma mulher. É exatamente assim que o Word Embeds funciona. Ele entende o significado da palavra e ele armazena palavras que têm os mesmos significados juntas. Olha que interessante. Já o TF-IDF, se eu pergunto para ele presta atenção, se eu pergunto para ele se rei é homem, o TF-IDF entende que rei é rei e pronto. Ele entende que rei é rei. A compreensão desse algoritmo é um significado, como é que eu posso te falar? Literal. Enquanto a compreensão desses algoritmos de machine learning é um significado semântico. Ou seja, semântica vem da compreensão. Ele consegue compreender o contexto do que aquela palavra é. E isso foi uma revolução
dentro da ideia de Machine Learning. Na aula passada eu fiz um modelo usando TF e DF. Se eu não salvasse as palavras lá dentro daquele arquivo que a gente criou junto, aí eu vou te mostrar o arquivo que eu criei contigo, só para tu lembrar, tá? Se tu tá acompanhando o nosso curso aqui completo. Eu criei esse arquivo aqui com você, ó. Tanto o modelo, quanto eu tive que criar o arquivo de vetor, que inclusive tá aqui, ó. Quando eu mandei salvar aqui o modelo, ó, eu mandei salvar também o arquivo de vetor. Aqui dentro desse arquivo tem todas essas palavras. E se tiver faltando palavra, ele vai inferir se aquela palavra é feliz ou é triste. Porque para ele não entende significado. Ele entende de maneira literal. Literal, certo? De maneira literal. Por isso que a interpretação não é perfeita. Mas, se eu uso embedded, se um vetorizador, como esse daqui, como o Groove, ele entende o significado da palavra. E isso vai ficar muito melhor para, lá no final, a nossa rede neural acertar o significado. No caso, acertar se a palavra de fato é uma palavra triste ou uma palavra alegre. Tá? Eu já tenho o código pronto aqui, só para você ver uma rede neural, para você ver o código. Eu realmente tenho que entrar com os dados, como você está vendo, eu tenho que entrar com os dados. E eu tenho que vetorizar. Eu vetorizei neste exemplo de rede neural, mas eu vou vetorizar com outro token para você. Mas nesse exemplo, eu usei o TF-DF como vetorizador. Como eu te disse, eu posso usar. E aí eu venho aqui e vetorizo com o TF e DF. E depois eu crio as camadas, ó. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Na verdade, tem a camada de entrada e aqui eu vou ter a camada de saída. Tudo bem? Então, eu crio aqui as camadas via código. Então, aqui eu tenho uma rede neural com algumas camadas. E cada camada dessa aqui, eu defino quantos neurônios eu quero colocar. E repare que eu coloquei 512 neurônios aqui, 256 neurônios aqui, 128 neurônios aqui. Ou seja, para desenhar isso aqui no meu programa fica muito complicado, até para desenhar. Mas se você olha aqui, esse sistema tem duas camadas densas só, aonde nessas duas camadas densas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 neurônios em uma camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neurônios na outra camada densa. Agora, ele tem mais entradas do que o meu sistema. Aqui ele pode entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações ao mesmo tempo. No meu, só entra uma mesmo. No caso, entra duas, né? Porque é um vetor, 0 e 1, né? Eu vou ter aqui duas. Vou ter as entradas. Aqui eu vou ter as entradas, tudo bem? E no final, eu tenho uma saída só. Uma saída. Que é exatamente se é alegre ou triste. 0 ou 1. Porque o modelo que eu vou resolver aqui com você é o modelo de classificação binária. Aqui, no caso, já tem 3 saídas, né? Aqui pode ser 3 coisas diferentes, tá? Então, vamos guardar essa informação. Vou parar essa aula aqui só para você entender. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é criar os rótulos, os dados e os rótulos, e depois eu vou tokenizar, vou vetorizar. Mas a vetorização que eu uso, eu não vou usar um algoritmo mais básico, ou embedding. Mas embedding, já ouvi falar essa palavra embedding, né? Eu não vou usar um embedding mais básico. Eu vou usar algo mais avançado, como, por exemplo, o Groove. Ou, se eu quiser, eu posso usar um próprio tokenizador do framework TensorFlow Keras, que é o framework que nós vamos usar para criar a rede neural, esse framework do Google. Mas, Carlos, espera aí. O que são frameworks? A gente vai ver isso na próxima aula.